Fala comigo, seus comedores de miojo. Obrinha nova, já sabe, né, meu parceiro? Se gostar da obra, já deixa aquele like e comenta aí o que você achou. Possivelmente amanhã pode ter parte 2, ou talvez não. Agora, em certo hospital, o nosso protagonista, que era um grande mago, em seu tempo passado, ele reencarnou numa era atual, moderna. Seu nome, Shiobana Asuma. O nosso protagonista estava tentando entender a sua situação, mas aí o médico chegou junto com as enfermeiras e perguntou: meu jovem, você realmente está bem devido àquele acidente? Ele completamente ignorando o médico. E o médico: ei jovem, você está bem? O Pratinha olhou para ele e falou o seguinte: sim, eu estou bem. O médico: o quê? Como assim você está bem? Você foi muito machucado. E devido a isso, o nosso protagonista utilizou a sua magia. Ele meio que controlou a mente da enfermeira e ela falou que ele tá perfeitamente bem e ele vai receber alta agora, então não se preocupa não. O protagonista perguntou se aquelas coisas ali seria dele e ela falou que sim, são suas coisas, você já pode pegar e dar o fora daqui, porque você recebeu alta agora. O médico não entendeu nada, só ficou ali com a boca aberta e mano, vida que segue. E o nosso protagonista pegou as suas coisas, entrou em um ônibus que ele não sabia que era um ônibus. Ele pegou as suas coisas, ficou fuçando em sua bolsa e assim ele foi descobrindo o telefone. Oh! E ele: rapaz, o que será isso, hein? Ele perguntou à moça: moça, o que será isso daqui mesmo, hein? E a moça: é um telefone. E ele: oh, um telefone. A moça: será que ele é doido? E agora, com a sua magia, o protagonista analisou o telefone e ele conseguiu ali basicamente extrair informações que estavam no aparelho, sim, a respeito do mundo, a respeito de informações do planeta e etc. E assim ele conseguiu extrair o máximo de informações desse aparelho. E assim que ele ficou ali um bom tempo, ele pegou o metrô e ficou analisando tudo o que aconteceu. Olha, eu era um grande mago e agora eu meio que regressei para esse tempo onde o mundo é completamente diferente da minha era. Sim, completamente. A história desse mundo que ele está agora é completamente diferente do mundo onde ele estava. E no metrô, nosso protagonista estava pensando que esse mundo é um pouco diferente, porque tem várias fumaças, é um mundo completamente poluído, podemos dizer. Mas ele falou que essa era também é interessante do seu jeito. Então agora a gente vai começar a viver nela. Então dá-lhe, meu parceiro, vida que segue. O nosso protagonista, por ironia do destino, ele conseguiu chegar em sua casa. Assim que ele chegou em sua casa, ele ficou observando o seu ambiente, onde ele vai viver agora. E o nosso protagonista olhou para um certo canto, e nesse canto tinha uma foto de uma família, o pai, a mãe e possivelmente a irmã dele. Mas aí, em sua mesa, tinha um certo caderno, um diário, podemos dizer. Ele pegou esse diário e ele ficou meio que: mano, o que será que esse cara escreveu? O diário só tinha coisa perturbada, o cara sofria bullying na escola. O cara sofreu muito na escola, só pra vocês terem ideia, viu? E aí o protagonista ficou ali meio: mano, esse cara é meio perturbado, né? Só pode. Enquanto isso, ele recebeu ali mensagem falando: oh, Cusbetter, just better. E o protagonista meio que: mano, que mensagem é essa? Foi aí que ele leu o nome do grupo: Shibuya Training Hill School. Sim, é um grupo de treinamento. E aí o nosso protagonista: pô, já que amanhã tem aula, né? Então dá-lhe. Ele foi para a escola como se nada tivesse acontecido, mas todo mundo já sabia o que aconteceu com o protagonista. E aí o cara perguntou se ele estava realmente bem, perfeitamente bem. E aí o Pratinha falou que estava perfeitamente bem, nada aconteceu com ele, é óbvio, né? E aí chegou o cara que é responsável pelo bullying que sempre acontece com o nosso protagonista. Esse camarada aí, o Bakugou da Shopee. E aí ele começou a tirar onda do Pratinha, falando que nunca mais iria ver ele. Então, ironia do destino, né? Enquanto o figurante ficava zoadando, o protagonista percebeu uma certa semelhança com o parceiro dele da sua vida passada, entendeu? E aí o figurante chegou perto dele e falou o seguinte: parece que você não apanhou bastante, né? Ainda não está me respeitando, né? Eu vou acabar com você dessa vez. Eu posso até aplicar o F em você. E aí o cara ficou gritando horrores ali, falando que o nosso protagonista é só um medroso e etc, blá 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 blá. E todo mundo ali ficou tirando onda junto com aquele figurante. Mas aí o protagonista falou o seguinte com sua mente: olha,
isso tá ficando interessante. Então quer dizer que esse cara, que é o dono do corpo dele, tem algum parentesco com ele ou coisa do tipo, porque a semelhança entre os dois é quase igual, entendeu? Do passado, que ele sofreu um pouco também. E aí o protagonista resolveu ali o que? Contra-atacar, mostrar quem é que manda aqui. Então ele mandou o seguinte: olha, figurante, se prepara aí que lá vem a pancada, dale. Ele deu um socão na cara do figurante, o parceiro, que ele atualizou ali o soft dele na rapidão, viu? E o protagonista percebeu ali que ele consegue utilizar a magia dele nesse mundo. Sim, o protagonista resolveu utilizar e fazer aquele test drive. O pessoal não ficou parado, resolveu ali bater no protagonista também. Mas nesse vai e vem, obviamente não durou muito tempo. O protagonista derrotou todos aqueles que estavam presentes, tentando acabar com ele. E também estava ali brincando com os caras, com a magia que ele conhece, e estava fazendo o teste se realmente iria funcionar ou não nessa era. E aí os caras começaram a ficar nervosos, os caras começaram a ficar espantados porque o protagonista não estava utilizando o aparelho. Sim, nessa era, se você quiser utilizar magia ou coisa do tipo, você tem que ter um aparelho, mas já o protagonista não estava utilizando o aparelho, mas só que ninguém sabe disso. E aí o pessoal ficou com medo, porque o figurante estava ali indo com força total e isso poderia tirar a vida do protagonista na frente de todo mundo, e tá cheio de testemunhas. Mas aí o protagonista não tá nem aí, porque isso não vai fazer diferença, porque o maluco foi um grande mago em sua vida passada, e agora ele meio que utilizou ali um escudo de proteção e conseguiu se proteger dos projéteis de magia que o cara tinha lançado nele. E aí o protagonista falou o seguinte: bom, eu consegui testar todas as magias que eu queria testar nesse exato momento, então não preciso mais de você. Os figurantes já ficou ali meio que, mano, do que esse cara tá falando? Então significa que ele tava brincando com ele desde o começo? Exatamente. E agora o nosso protagonista resolveu utilizar a força total. Sim, agora eu vou utilizar o que? Velocidade, magia e força. Eu quero ver se vai funcionar, sim ou não. E aí o figurante não tinha mais nada para fazer. O maluco só ficou ali parado observando a sua grande derrota. E ele, não é possível. Eu não posso perder para um fracassado igual ele. Eu não posso perder. Se eu perder, eu vou virar motivo de chacota e também vou ser humilhado porque eu perdi para um fracassado igual ele. E isso eu não posso deixar acontecer de jeito nenhum. O Bakugou entrou ali em modo de fúria, o maluco ficou doidão e o protagonista parou nesse exato momento e falou que estava ficando muito interessante. Sim, ele falou que a magia e tal, essas coisas aí, é muito interessante nessa era. E o nosso protagonista já estava imaginando ali as coisas que ele poderia fazer junto com esse aparelho e sua magia também. E aí o cara ficou nervosão, tentou atacar o protagonista, mas aí o Protinha segurou ele só com um dedinho ali e falou o seguinte: cara, você é muito fraco, você nem merece a minha atenção, podemos dizer. Mas você foi uma excelente cobaia, então obrigada. E enquanto isso ele só se preparava para dar um peteleco na testa do figurante. O figurante saiu voando bem rapidão. E aí o protagonista olhou para ele e falou: Fatality, valeu pelas informações e pela cobaia de graça que você foi. Então, tchau. O pessoal ficou de boca aberta, porque o fracassado da escola dessa vez estava surrando todo mundo. E aí o protagonista ficou ali só de boa analisando a situação e sua magia também. Agora o protagonista ele foi até a sala de aula e estava ali analisando tudo o que aconteceu. Então parece que eu regressei, mas junto com esse corpo a minha magia também permaneceu. Ou seja, as minhas memórias e tudo que eu fiz na minha vida passada eu posso fazer com esse corpo, podemos dizer. E agora todo mundo tá fofocando o que aconteceu, aquele acidente. E aí o protagonista falou que meio que pisou na bola, assim, chamou a atenção demais, mas tá tudo bem, isso vai ficar um pouco quieto agora. Enquanto isso, a representante de sala tava ali mostrando para ele um aparelho. Sim, o aparelho que eles pegam, e assim esse aparelho é que permite a pessoa utilizar a magia. E assim ela perguntou cadê o dele. E aí o protagonista falou que tinha perdido.
eu perdi. E assim o nosso protagonista estava analisando a situação e os aparelhos e tudo que o professor estava explicando, ele foi absorvendo com cuidado e cada detalhe era essencial para o nosso protagonista, já que ele estava tentando ali meio que mesclar a magia dele junto com o aparelho e fazer uma coisa nova, completamente diferente do que eles têm aqui nessa era. Isso também vai ser muito interessante porque vai agregar um monte de valor no nosso protagonista, já que ele era um estudioso, podemos dizer. Ou seja, tudo que é interessante, o nosso protagonista ele vai mexer um pouco, porque ele quer ver a diferença entre a magia que ele tinha e a magia que tem agora, e se mesclar os dois, o que vai acontecer? Isso realmente está ficando interessante. E aí ele colocou um sorriso no rosto e falou que a partir de agora ele vai ficar meio que ocupado. Isso é muito bom. Então, dale, vamos que vamos. E agora que finalizou a classe, todo mundo estava saindo, mas aí o protagonista estava conversando com a representante de classe, perguntando ali a respeito das aulas e etc. E ela achou meio estranho, porque o maluco já fez isso, mas ele não sabe, então ela explicou mesmo assim. Tem a classe ali que você faz a aula prática, que é lá fora, e também tem outras classes que você faz o que? Na sala de aula e etc. E agora chegou a grande hora do George, aula prática, lá fora. E esse professor aí é um professor que deixa uma sensação estranha no protagonista. E aí chegou a hora onde eles vão mostrar a sua magia. Se você é o cara que tem ali uma certa afeição com magia de fogo, se você é uma pessoa que tem com a afeição com a magia de água e etc. E assim por diante. Você vai mostrar em qual classe a sua magia está classificada. E depois disso daí você vai o que? Fazer uma conexão e aí você vai descobrir a sua afinidade com a magia. E aí o nosso protagonista percebeu que ele tem afinidade com todas nesse momento. E o professor chamou logo quem? Protagonista. E perguntou ali qual seria a afinidade dele. O protagonista falou que ele tem afinidade com todos, ou seja, ele pode utilizar todos nesse exato momento. Mas aí o professor não gostou do tom da voz dele, então falou que um fracassado igual você tá me dizendo que pode fazer tudo isso? Ah, para de brincadeira, né? E nesse momento aí, o clima ficou pesado, meio tenso, já que o professor não gosta do protagonista e o protagonista sentiu que o professor também ali é o culpado por tudo que aconteceu. Ou seja, chegou a grande hora de dar o troco. Sim, meu parceirão. O protagonista falou o seguinte: eu vou o quê? Vou pegar esse cara e vou mostrar pra ele quem é que manda aqui. O professor não gostou do tom de voz dele, então resolveu ensinar uma lição a ele, já que ele é um fracassado e não merece falar tais palavras que podem causar grandes confusões. E aí o protagonista só ficou de boa e o professor o quê? Tava ali implicando com ele. E no diário tava explicando que o professor, ele foi culpado também pelo bullying que aconteceu com ele. E aí o protagonista falou o seguinte: bom, já que você acha que eu não tenho afinidade com todos, então que tal a gente duelar agora mesmo? Ou você está com medo de perder para um fracassado, hein, professor? E aí o professor já sentiu aquela sensação de esse cara tá diferente, mas dá-lhe, né? Na frente de todo mundo, o professor não poderia recuar. Se ele recuar ali, iria demonstrar medo do fracassado. E ele ficou com muita raiva nesse momento só de pensar nisso. Então ele resolveu ali chamar o duelo na frente de todos os alunos. Então vocês escutaram, né? Foi ele que quis esse duelo. Eu não quis isso, mas se ele desistir, eu posso parar agora mesmo. A representante de sala ficou meio que incrédula. E o nosso protagonista não desistiu. Ele falou que vai continuar com o duelo. E se o professor quiser desistir, pode desistir. Mas aí o professor falou que não vai se responsabilizar pelo que vai acontecer com ele de agora em diante. O protagonista ficou ali de boa, tipo, não se preocupa comigo não, se preocupa com você, professor. E aí o professor ficou pé da vida, foi menosprezado pelo aluno. E ele o quê? Não é possível, eu estou sendo humilhado assim. Então o duelo se iniciou, o figurante falou starts, comecem. E aí o professor falou que não vai aliviar de jeito nenhum, vai começar com força total. E assim utilizando as suas duas magias de fogo ali, com um aparelho, né, óbvio, né. E aí o protagonista só tava de boa ali paradão, no meio do campus. E enquanto isso o protagonista só formou um escudo ali e estava se protegendo dos projetos que o professor tinha lançado. O
professor ficou de boca aberta sem entender nada. Como é que ele fez isso? E agora o protagonista falou o seguinte: e agora, professor? É só isso que você tem? Infelizmente eu acho que você é muito fraco mesmo, hein? Eu acho que utilizar só um elemento contra você deve ser o suficiente. Mas aí o professor ficou muito pé da vida e resolveu o que? Contra-atacar novamente. Mas aí o Pratinho utilizou o seu escudo novamente e ficou ali se protegendo. O professor não entendeu mais nada, como isso é possível, e os alunos também ficaram de boca aberta. Mas aí o nosso protagonista falou o seguinte para ele: ei, professor, se é só isso que você tem, infelizmente eu acho que você não está apto para dar aulas, viu? E o professor, com muita raiva, continuou lançando projéteis em direção ao Pratinha. Mas aí o Pratinha só estendeu a sua mão e falou o seguinte: professor, vamos acabar logo com isso. Isso é um pouco vergonhoso da minha parte também. Parece que eu estou implicando com uma criança. E aí ele chegou perto do professor, pegou o seu aparelho e destruiu em sua frente. Enquanto se aproximava lentamente do professor, ele colocou a sua mão no ombro e falou o seguinte: e agora, professor? Qual é a sensação de perder para um fracassado igual eu? Você pensa que eu não sei, mas eu sei de tudo o que aconteceu. Daqueles momentos que você viu que eu estava sofrendo bullying e mesmo assim você não fez nada. Agora eu vou entrar lentamente em sua cabeça e vou mostrar para você qual será a sensação de sofrer tudo aquilo. Sim, professor, eu vou fazer você passar por tudo lentamente, na frente de todo mundo. Todo mundo percebeu que o professor estava mal, o professor estava caindo no chão lentamente. Eles estavam ali preocupados com o professor. E aí eles resolveram chamar ajuda. Ei, chamem ajuda, o professor parece que não está bem. O professor perdeu a força e acabou se ajoelhando. E agora o professor, completamente derrotado, com a sua autoestima lá embaixo, o protagonista falou o seguinte: e aí, professor, qual é a sensação de perder para um aluno fracassado? Sim, professor, me diga aí como é que você está se sentindo nesse exato momento. Eu estou muito bem, inclusive. Obrigado por perguntar. E agora, tudo voltou ao normal. Nosso protagonista voltou para a sala de aula, mas aí o pessoal está se perguntando: bom, realmente, esse daí é o fracassado que a gente conhecia? O que fez ele mudar tanto assim? Será que foi as pancadas? Ou será que ele sempre foi assim e só não falou para ninguém? Agora, concentrado, ele chamou a representante de classe, falando o seguinte: ei, eu posso falar com você depois que a aula acabar? Tipo, sair junto com você? E ela, sim, ok. Ela bem nervosa ali, o protagonista: e aí, você aceita? Sim ou não? E ela: sim, eu aceito sair com você. E todo mundo ali na sala de aula: o quê? Será que ele está confessando seu amor para ela? E todo mundo ali ficou meio que: uau, que demais! E ela: não sei se eu posso ainda, mas tudo isso só foi mera ilusão, porque o protagonista só queria conhecer a escola. E ela foi apresentando tudo a ele: refeitório, outras salas que ele possivelmente conhecia, mas agora não conhece, dizendo ela, né? Então nosso protagonista observou tudo com atenção, foi até o terraço da escola e começou a falar com ela umas coisas bem estranhas. E ela: não, tá tudo bem, é normal esquecer essas coisas aí quando você é estudante. E ela: não sei se é normal, mas eu tava com outra expectativa, podemos dizer. E ela: não quer dizer que eu queria nada com ele, você está errado. Falando com a consciência dela mesma, entendeu? E ficou ali pulando. E o protagonista perguntou se ele estava interrompendo alguma coisa. Ela falou que não está interrompendo nada. E agora chegou em uma sala onde analisa a magia. Sim, o protagonista ficou muito interessado nessa sala, em seu aspecto pessoal. Ele falou que é uma sala bem da hora e etc. Mas aí ela não gostou um pouco da resposta que ele falou. Então ela perguntou o seguinte: eu posso fazer uma pergunta, protagonista? Sim, é claro que sim, me pergunte. E ela: agora o que eu deveria falar, sim. Será que você realmente é o protagonista? Sim ou não? E aí o protagonista: o que do que você está falando? Bom,
é que você mudou um pouco, você não está tão caladão, agora você está mais se abrindo e etc. E aí o protagonista percebeu que ele cometeu um erro, sim. Eu era pra agir de um jeito caladão, mas ele pensou que o protagonista é um cara extrovertido, mas só que não. E aí o protagonista pensou e falou que agora está um pouco, podemos dizer, sem ficar frio, ele tá mais aberto ali porque ele queria mais informações. Então ele falou que agradeceu por tudo que ela fez, então tchau. E o nosso protagonista saiu da sala junto com ela. Mas nesse momento que o nosso protagonista saiu junto com ela, ele voltou. Essa sala tem meio que uma tranca, mas aí o protagonista com sua magia ele consegue analisar tudo e destrancar a sala. Assim que ele chegou na sala, ele não poderia fazer nada na frente da estudante lá, então ele tinha que fazer sozinho. Quando ele voltou, ele aplicou a sua magia de análise e ele conseguiu analisar a magia toda que estava aí centralizada nesse aparelho. E ele achou muito interessante o aspecto, a análise, e ele falou que realmente, cara, é muito interessante. É quase original da magia lá que eles estão analisando. Assim que o protagonista saiu da sala, tinha um figurante lá, e ele perguntou o seguinte: o que você estava fazendo lá, hein? O protagonista não sentiu a presença dele, então ele fez algumas perguntas, mas isso não importa, porque você sabe quem eu sou, não é? Tem uma classe aí que é a classe dos monstros, ou seja, é onde fica aquelas pessoas que é super poderosa. E esse carinha ficou interessado no nosso protagonista, porque ele fez o que? Muita bagunça esses dias aí. Então ele achou muito interessante e foi procurar o nosso protinha. E ele falou que tá esperando o nosso protinha na sala de monstros. Com certeza ele vai passar, porque aquele figurante, ele meramente só utiliza o poder dele, que é dinheiro. Ou seja, diferente do nosso protagonista, que ele tem um poder avassalador. Mas aí o protagonista falou que ele está ali simplesmente dando muita ficha pra ele, sendo que ele não é nada. Mas aí ele falou que não precisa ser assim tão cauteloso. Eu não quero machucar você não, eu simplesmente estou interessado em você. Mas aí o protagonista percebeu que esse figurante estava lançando uma magia nele. Uma magia que é minimamente imperceptível ali se fosse qualquer outra pessoa. Mas como é o nosso protagonista, com certeza ele percebeu a magia que esse figurante lançou nele. Então o nosso protagonista se despediu do figurante enquanto ficava olhando para sua mão e pensava o seguinte: bom, já que você quer esse desafio, então eu vou lançar também. Eu vou aceitar o seu desafio.